E aí pessoal, desde o início do ano, temos ouvido falar em diversas mutações do coronavírus que vêm surgindo em vários lugares do mundo. Mas como acontece na maioria dos estudos sobre mutações, não é tão simples classificar e ficar informado sobre todas as mudanças que um vírus sofre ao longo do tempo. Então, como essas alterações do coronavírus estão sendo acompanhadas? Como elas recebem os nomes? Quais são as mutações mais importantes hoje? Fiquem de boas, que no vídeo de hoje vamos ver como as mutações do SARS-CoV-2 estão sendo estudadas e quais são as principais mutações circulando no momento. Vem comigo! Olá, Unicientistas! Eu sou Gustavo Moreira, doutor em Biotecnologia, e hoje vamos saber como as mutações atuais do coronavírus são investigadas e quais são as variantes mais relevantes que estão circulando hoje no mundo. Mas antes de ver as mudanças do coronavírus, façam vocês a mudança desse canal para melhor e já se inscrevam, nos sigam e deixem o like aqui no vídeo. Também compartilhem com os contatos de vocês que se interessam por ciência para que eles saibam tudo dessas mutações. Muito obrigado! Para começar a entender as mutações, vamos ver um pouco de como os países estão estudando todas essas variações do vírus. Basicamente, a investigação das variantes do SARS-CoV-2 depende do sequenciamento do genoma do vírus. E para fazer isso, cada país ou continente possui laboratórios que recebem amostras de uma parte das pessoas que ficaram doentes para sequenciar o genoma do coronavírus dessas pessoas. Assim, temos atualmente quase 600 mil genomas do SARS-CoV-2 sequenciados. Esse número aumenta a cada dia. Naturalmente, alguns países são capazes de sequenciar mais genomas que outros, e os lugares com mais atividade são o Reino Unido e os Estados Unidos, que já beiram 80 mil sequências em cada um. O Brasil ainda está bem atrás desse número, mas também está fazendo seu papel, com quase 1.500 sequências até o momento. Mas claro, toda essa sopa de letrinhas dos genomas não teria sentido sem um estudo pesado a respeito das sequências. Por isso, todas essas informações genéticas são agrupadas em bancos de dados públicos para que qualquer pessoa possa ter acesso e analisar, seja um pesquisador ou não. O site mais famoso que agrupa e analisa esses genomas é o da iniciativa GISAID, que começou em 2008 para juntar sequências do vírus da gripe. Mas com o início da pandemia em janeiro de 2020, eles adicionaram o SARS-CoV-2 como o segundo vírus da sua base de dados. E é desse site que vem grande parte das informações para entender e identificar as diferentes mutações do vírus. Mas uma coisa que devemos lembrar é que cada genoma do coronavírus tem em torno de 30 mil bases, ou seja, mais de 30 mil letrinhas do código genético. E se adicionarmos na conta todos esses quase 600 mil genomas, vocês podem imaginar o tamanho do trabalho para analisar tudo isso. Claro, com a ajuda dos computadores de hoje, podemos processar esses dados facilmente. Porém, ainda temos que dar sentido a essas informações para que a nossa mente humana possa entender de forma intuitiva e fácil. Assim, inúmeros estudos têm criado maneiras de classificar todas essas variantes do vírus que aparecem. E isso é feito considerando dois fatores principais. Um é o fator genético, ou seja, a quantidade de diferenças entre as letras dos genomas sequenciados. E o outro é o fator epidemiológico, que é basicamente a localização geográfica e o padrão de espalhamento do vírus para diferentes locais. Desde o início da pandemia, pelo menos 4 sistemas de nomes para o vírus receberam mais atenção, sendo que um deles já não é mais utilizado, outros 2 podem ser utilizados para caso haja necessidade de tornar eles o principal em algum momento, e o outro é considerado o principal. E para entender como esses nomes são dados, vamos pegar como exemplo a dita variante do Reino Unido. O primeiro sistema de nomes começou justamente pela Agência de Saúde Pública da Inglaterra, que identifica os coronavírus como variante preocupante, ou VOC, na sigla em inglês. Em seguida, essa mutação recebe um número relativo à data da descoberta, como dezembro de 2020, e um outro número de identificação, como 01. Porém, esse sistema não é mais usado no momento. Outro sistema, que foi desenvolvido por pesquisadores que formaram um grupo chamado NextStrain, utiliza uma classificação de grupos, ou clades, mais especificamente, onde as variantes recebem um número relativo ao ano que foram descobertas e uma letra para identificar a clade. Em seguida, vem a posição da principal mutação da proteína S do vírus, no caso 501, e o aminoácido presente nessa posição, que aqui é a tirosina, representada por um Y. Nesse sistema, também é possível adicionar um outro código caso surjam mais variações a partir da original. O segundo sistema, que pode potencialmente ser o principal, é feito pela própria iniciativa GISAID. Ele também usa clades e tenta agrupar os vírus considerando as mutações na proteína S de modo parecido com o sistema da NextStrain. Até agora, existem 8 clades, que recebem apenas um código de letras, sendo que as mutações para cada grupo são descritas em um catálogo e não são identificadas no nome. Mas o sistema considerado principal, que é o mais recomendado no momento, é o sistema de linhagem, que foi desenvolvido por pesquisadores britânicos que criaram um programa de análise de dados chamado Pangolin. Nele, todos os genomas são comparados e separados de acordo com o momento e local em que surgiram.
Assim, no início da pandemia, 2 grandes grupos de SARS-CoV-2 foram identificados e receberam uma letra como nome, no caso, A ou B. O grupo A inclui alguns vírus relacionados com a chamada sequência zero, ou seja, o genoma do vírus que teoricamente deu origem à pandemia. Mas foi o grupo B que começou a se adaptar e ser transmitido para humanos até os níveis que temos hoje. Então, à medida que o vírus se replica e vai criando mutantes, eles vão recebendo números seguidos de pontos. Nessa nomenclatura, é permitido incluir até 3 números para as variantes. E caso seja necessário adicionar o 4º número, deve-se criar uma nova letra e começar a numeração novamente, como foi o caso da variante do Brasil que vamos ver daqui a pouco. Então, agora que já entendemos como os nomes são dados, vamos ver um apanhado geral das 3 principais variantes que circulam hoje no mundo. E vamos começar com o nosso exemplo, a variante B.1.1.7, que também é conhecida como uma variante do Reino Unido. Ela possui 23 mutações ao total, mas aqui vamos considerar apenas as mais relevantes que ocorrem na proteína S do vírus, que, como vimos em outros vídeos, é a parte do vírus mais importante para que a infecção aconteça. Então, essa variante possui uma mutação importante do aminoácido N para o Y na posição 501 da proteína S. O surgimento dela foi em setembro de 2020 e suas características estão associadas com maior transmissão e um pequeno aumento no risco de óbito. No momento, essa linhagem é responsável por mais de 80% dos casos no Reino Unido e quase metade das infecções no mundo. O outro mutante com relevância é o B.1.351, mais conhecido como a variante da África do Sul. Esse vírus tem outras 2 mutações importantes na proteína S além da N501Y, que são a K417N e a E484K. Ela surgiu em outubro de 2020 e não tem relação com uma piora da doença. O único ponto importante é que essa última mutação foi associada a uma reação pior dos nossos anticorpos contra essa variante. Mas até agora, essa linhagem não se espalhou tanto, sendo responsável por mais da metade dos casos na África e tendo um leve aumento de presença na Oceania apenas. E o terceiro mutante com importância é o P1, que surgiu a partir da linhagem B.1.1.28. Mas como comentamos aqui, o nome não poderia receber um 4º número e, portanto, ganhou uma letra diferente. E esse é o vírus apelidado de variante brasileira. Ela inclui as mesmas 2 mutações nas posições 501 e 484 da proteína S, em comparação à variante da África do Sul. Mas na posição 417, o aminoácido K, dessa vez, é trocado para um T. Esse mutante foi inicialmente identificado no Japão em 4 pessoas que estavam viajando a partir da região de Manaus, no Brasil, em janeiro de 2021. E atualmente, ele já é identificado em aproximadamente 20% das infecções da região de Manaus, mas ainda não se espalhou de modo relevante para fora da América do Sul. Esperamos que essas variantes não se espalhem tanto assim. Até o momento, nenhuma dessas linhagens impactou drasticamente as vacinas, então elas continuam funcionando. Mas vamos ver esse assunto com detalhes em um outro vídeo. Mas e aí, vocês já sabiam dessas informações a respeito das variantes? Deixem aí nos comentários se vocês já sabiam desse sistema de nomes ou se já ouviram falar de outros mutantes. Então galera, quanto mais as pessoas forem se infectando, mais o SARS-CoV-2 vai continuar criando mutações e novas linhagens. O bom é que a ciência está prestando atenção em tudo o que está acontecendo e organizando as informações para que todos consigam acompanhar e não ficarem perdidos. E se essas informações deixaram as coisas mais claras para vocês, já deixem o like aqui no vídeo, se inscrevam, nos sigam e compartilhem com todos que querem entender mais sobre as mutações e tudo o que está acontecendo na ciência ao redor do mundo. Agradeço de coração. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.